Olá, eu sou Denise Schaier e estamos de volta com mais um programa Capital Natural. Hoje estamos na sede do sistema Dry Wash, conversando com o sócio fundador da empresa, Lito Rodrigues. Lito, muito obrigada por nos receber aqui hoje. Eu que agradeço, Denise. A empresa é uma empresa de sucesso, fruto dessa nova economia, assim a gente olha para ela, que é uma empresa que nasce com esse DNA, com essa visão de um mundo comprometido com o desenvolvimento sustentável. Eu queria ouvir um pouquinho, porque tem o quê? 8, 10 anos, 15 anos que vocês estão no mercado? 15 anos. No mercado de limpeza automotiva há 16 anos. 16 anos. 17, né? 94, 17 anos. Quantos funcionários você tem hoje, Lito? A rede hoje já deve estar próximo de umas 1.000 pessoas, né? Que são empregados em todas as franquias que estão no Brasil. A gente tem orgulho de já ter algumas dessas pessoas trabalhando no sistema na Índia. Nossa. Então, e diretamente ligados à nossa administração e algumas lojas próprias, operações próprias, hoje são 250 pessoas mais ou menos. E quantos pontos no Brasil que você tem para limpeza de carro? Unidades no Brasil entre estacionamentos e shoppings, algo próximo de 60. E fora do Brasil, pelo que eu estou entendendo, você também está com atendimento fora do Brasil? Nós começamos na Índia o ano passado, está bem no início, né? Fazendo um ano exatamente agora. É um desafio, a proposta é que a gente consiga fazer na Índia mais do que nós fizemos em 17 anos aqui, porque o nosso parceiro lá, que é o nosso franqueado, que está desenvolvendo a Índia, ele está tentando absorver o máximo de conhecimento e de acerto e erro que a gente teve nesses anos. Como é que está essa experiência internacional, Lito? Fazia parte da visão do negócio da empresa ou como é que aconteceu isso? Não, na verdade, Denise, a gente sempre foi muito assediado por ser uma tecnologia nova e no mundo ainda existia... no mundo, né? A Dry Wash foi pioneira mundial nessa história de lavar carro sem água e tal. Então, por essa razão e por nós estarmos expostos, porque as nossas operações são algumas delas em shopping center e tal, e em função da facilidade de comunicação, da informação hoje em dia, a gente sempre foi muito procurado pelo exterior. A gente é muito procurado pelo exterior. A história da Índia, ela aconteceu... a gente nunca programou. Eu te confesso, assim, que eu já sonhei algumas vezes com Índia em alguns lugares, com Dry Wash em alguns lugares. A gente teve uma experiência importante em Portugal em 2004. A gente teve um pouco antes uma experiência importante também na Austrália, onde esses parceiros tiveram aqui no Brasil, onde eles foram treinados, a gente levou a tecnologia para lá. Então, a diferença para a Índia é que esse parceiro indiano, ele chegou até nós com um propósito muito claro de levar para a Índia todo o conceito da Dry Wash, o DNA da Dry Wash. Assim, ele não veio aqui interessado apenas, que bacana, um produto legal, funciona muito bem, lava carro sem água. Ele não enxergou apenas uma oportunidade neste sentido, mas ele viu muito a questão de que na Índia existe muitas pessoas com vontade de trabalhar, de desenvolver negócios. E aí ele veio com este conceito de levar para a Índia a Academia Dry Wash, que é aquela formação que nós temos dos colaboradores nossos que... muitos deles, ou a grande maioria, na verdade, não tiveram acesso a informações relevantes, as pessoas têm dificuldade de... Até uma educação adequada, às vezes. Nesse sentido, né? Educação no sentido de não conseguiram, não tiveram acesso a uma educação de qualidade. Educação e a escola. Então, é uma realidade muito parecida com a Índia. Então, ele entendeu que... ele gostou deste modelo. Isso que foi bacana. O investimento, o dinheiro, o funding disso veio dos Estados Unidos, de um grupo de empresários americanos que investem muito em países em desenvolvimento. O nosso negócio começa por uma academia de formação de colaboradores que boa parte ou quase a sua totalidade são de pessoas que vêm são desprovidas de educação, uma educação com mais... acesso à educação. Uma educação melhor, né? A meritocracia aqui está aberta desde uma pessoa que é um trainee de lavador de carro, que é a nossa primeira função,
até a pessoa pode vir a ser consultor de uma operação, supervisor, sócio, franqueado e assim por diante, concorrentes, né? A gente tem bons concorrentes que nasceram de dentro da nossa empresa. Isso é muito importante, porque isso é bom para o mercado, isso é bom para o negócio, é bom para um conceito. O que te impede ainda de crescer no Brasil? O que você precisa para crescer? Olha, no ponto de vista macro, é difícil crescer no Brasil porque a gente tem ainda problemas estruturais para serem resolvidos, reforma política, reforma tributária, reforma fiscal. Então, esse é o problema macro. E isso aí, a Drywatch é mais uma das empresas que convive com esse meio complicado. Olhando internamente, o nosso desafio está em conseguir atrair e reter os talentos. E é o desafio de qualquer companhia. Uma empresa pequena, uma empresa média, esse desafio é um pouco maior. E aí entra uma história interessante, porque eu acho que você consegue atrair talentos e reter talentos a partir do momento que a tua empresa tem uma alma, que ela tem uma razão de ser. E hoje, as pessoas mais jovens, né, recém-formados, ou que ainda estão na faculdade, ou até que estão por entrar na faculdade, eles se identificam muito com companhias que têm esse conceito, essa estrutura de operação. Então, o teu desafio hoje é pessoas, não está em investimento, olhando para a realidade, tirando a realidade do Brasil, mas focando na sua empresa. Hoje o desafio são pessoas, é ter pessoas que tenham tempo suficiente, adequação dentro da empresa para liderar essa saída, né, para o Brasil. É isso aí, eu consigo te dar um exemplo muito claro. Nós não temos dificuldade nenhuma de atrair os trainees de aplicador técnico, que é nas nossas lojas de serviço, é o nosso primeiro cargo, que são as pessoas que são os lavadores de carro. Nós temos dificuldade muito, muito grande de encontrar líderes. Essa é a grande dificuldade. Consultores de venda, consultores de serviço, são aqueles que acompanham essas pessoas que estão na operação. E para isso, a gente não conseguiu trazer ninguém de fora do mercado. Todos, 100% dos casos que nós fomos buscar no mercado, não deu certo. Então, todos os nossos líderes hoje são formados dentro de casa. E, de uma certa forma, isso é um limitador do crescimento, porque a gente não tem ainda um tempo de maturação. Lito, e desde a tua trajetória, qual foi o maior desafio para você até aqui? O maior desafio que acho que sempre houve e acho que sempre vai existir são pessoas. Acho que, no fim das contas... O foco são sempre as pessoas. Sempre as pessoas. Então, acho que esse é o grande desafio, é você encontrar a pessoa certa, para o lugar certo, entender se aquela pessoa ainda produz aquilo que a companhia precisa e vice-versa, porque também tem que entender... Então, você não teve problema de investimento desde o momento que você fabricou seu primeiro produto? Até hoje, desde sempre, a gente sempre precisa de dinheiro. O dinheiro nunca está sobrando, está sempre faltando, né? Mas isso é uma coisa que faz parte do negócio, enfim, a gente desenvolve. Você conseguiu, foi fácil para você conseguir investimento externo? Nunca foi fácil. E hoje você tem capital externo na sua companhia? Ainda não. Foi um financiamento seu com os seus sócios? Foi um financiamento nosso, foi financiamento, grande parte, de pessoas físicas. Uma boa parte disso do negócio foi gerando, a gente foi sempre reinvestindo tudo no negócio, então acho que é uma característica nossa. A Drywatch sempre reinvestiu tudo que ela fez de capital no próprio negócio. Uma única vez a gente tomou dinheiro externo, que foi uma linha de financiamento do Banco Mundial, que na ocasião foi uma linha que o Banco Real disponibilizava para desenvolvimento sustentável, enfim. E foi interessante porque é uma linha que no Brasil não existe, é uma linha de longo prazo, com juro muito barato. E a gente fez aquilo até para poder entender se nós estávamos preparados para crescer através de alavancagem financeira, enfim, né? Então, por quê? Porque chega um momento que não tem como, você tem que alavancar, tem que crescer, tem que buscar capital externo e tal. E a gente a nossa preparação é nesse sentido. A Drywatch é uma quebra de paradigma. Então, e o porquê disso? É porque simplesmente a gente questionou o modelo que já existia. A gente não acreditou numa verdade absoluta, entendeu? Como é que foi isso, Lito? Como é que veio essa ideia? Que momento foi esse
Então, da fagulha. A ideia foi muito simples, acho que isso é uma coisa importante também, né? Porque as ideias simples, elas são mais fáceis, né? São mais de se colocar em operação. A gente começou a lavar carro sem água com uma razão, uma motivação muito simples, que era de lavar o carro onde os carros estavam. O nosso foco inicial, a motivação de entrar no segmento de lavagem de carro, ela não foi uma motivação ambiental. Ela foi uma motivação de um segmento importante que não existia profissionalismo. Então, essa foi a motivação maior lá no início, bem no início. Olha, tem aqui um segmento que existe um mercado, a gente não sabe qual é o tamanho desse mercado até hoje, mas é um mercado significativo e que não tem nenhuma empresa querendo fazer um trabalho do jeito certo. Porque, no meu ponto de vista, o quesito, o tripé ambiental da sustentabilidade, o ponto ambiental, é uma premissa básica. Simplesmente, os consumidores não vão mais admitir empresas com práticas ambientais incorretas. Você acha que isso está consolidado, essa ideia? Não acredito. Infelizmente, eu acho que não está consolidada. Agora, o que eu tenho convicção é que as empresas que não iniciaram há tempos movimentos no sentido de fazer com que as suas práticas ambientais sejam bem tratadas no quesito respeito ao meio ambiente, respeito à natureza, essas empresas estão fadadas a acabar, eu não tenho dúvida nenhuma. Para essas empresas não vai ter crédito, para essas empresas não vão ter clientes, para essas empresas não vão ter... Então, eu acho que as pessoas já entendem que isso é uma premissa. Agora, a questão social, que é aquela que as pequenas empresas, elas precisam entender que as pessoas precisam se desenvolver, as pessoas têm que... Você tem que ter uma maneira de cobrar essas pessoas. A gente tem que ter indicadores para que essas pessoas possam saber para onde elas têm que ir, tem que ter metas, tem que medir. Então, este ponto eu acho que o Brasil ainda está muito atrasado. E você ter uma gestão profissional, você ter uma gestão como é uma gestão das grandes companhias, você precisa começar um dia. Por quê? Porque você não consegue colocar isso da noite para o dia. Isso é uma cultura, isso demora. Né? É igual a cultura de você ter uma empresa voltada ao desenvolvimento sustentável. Você não coloca isso da noite para o dia. Isso demora anos, muitos anos, entendeu? Então... Tem que rever todas as práticas, E né? tem que começar. Tem que botar a bola em jogo. E aí, quando você estava falando, então, da mola propulsora dessa ideia, quer dizer, não foi o desafio da ausência da água. Você estava falando, qual era o desafio? Você estava contando para a gente? Então, Denise, eu dou um exemplo seguinte. Em momento algum da nossa história, e muito menos hoje, passado todo esse tempo e a quantidade de carros que já são lavados sem água no planeta, muitos e muitos carros, né? Não só na rede Dryosh, outras empresas concorrentes nossas, é um número muito significativo. Mas a economia de água e a não geração de detrito de esgoto ainda é muito pequena em relação ao problema de escassez de água, ao problema de custo que a água tem para chegar às famílias. Enfim, a gente tem um problema sério de saneamento em várias cidades no Brasil e no mundo afora. Agora, as práticas individuais, elas podem ser muito boas como exemplo, mas elas sozinhas não vão salvar o planeta. Então, a gente não entrou com essa, nós vamos lavar o carro sem água e nós vamos salvar o planeta. Se a motivação da Dryosh fosse nós queremos salvar o planeta, a gente não estaria aqui hoje. Por quê? Porque não é um sonho legítimo. É um sonho grande, mas não é legítimo, entendeu? Então, assim como a gente acha que nós não vamos ser a empresa que vai fazer com que as pessoas de baixa qualificação escolar ou pessoas com dificuldade de arrumar empregos mais qualificados encontrarão na Dryosh a sua solução. Não. Mas, olha, este modelo Dryosh, espero que seja copiado por uma série de empresas pequenas e algumas outras que estão nascendo, inclusive concorrentes nossas. Não faz sentido nenhum, ainda mais hoje em dia, você vendo um carro ser lavado sem água e um carro sendo lavado com água, você olha para aquilo e fala, pô, não faz sentido nenhum um desperdício de 300 e poucos litros de água para cada carro que você lava. Não, eu acho isso incrível. Quer dizer, você olhou para o óbvio, que pra gente era óbvio, isso aí. E você desafiou esse óbvio. É isso aí. Que eu acho que essa é a grande convocação que a sustentabilidade faz para todos nós, né? É reinventar o nosso jeito de ser. É exatamente isso. E que eu achei absolutamente genial a primeira vez que eu ouvi falar da Dryosh. Eu falei, gente, como que alguém poderia pensar? Porque quando você pensa em lavagem, pensa em água. Né? E ouvir você falando que a água não era o que limpava, né? que na verdade ela era um meio caro, porque... É isso aí.
que só removia o shampoo, mas ela realmente não lava, eu achei genial. Eu queria entender, assim, qual foi a fagulha, o que fez você ligar aquele liquidificador e fazer os testes desses produtos, que você, na verdade, foi o desenvolvedor da tecnologia, né? Eu fui um meio para desenvolver a tecnologia. Por que eu fui um meio? Porque eu não sonhei com a fórmula, e até porque, na verdade, eu não sou químico e entendo nada de química. Nada de química. Tá. Quer dizer, eu sempre fui muito ruim de química na escola e até hoje sou péssimo conhecedor de química. Então, não sonhei que a fórmula está lá, o produto para lavar o carro sem água, que funciona muito bem, modéstia à parte, é um produto sensacional. Não foi nesse sentido. Foi o sentido de aquilo que você acabou de colocar agora. Questionar o porquê da água no processo. E eu fui um meio porque, na verdade, o que eu fiz? Eu tive atitude, aí acho que o ponto é esse, eu tive atitude de conversar com uma série de pessoas que são especialistas, entendidos, fornecedores, pesquisadores e tal. Então, eu não tive vergonha de desafiar este paradigma, de desafiar essa verdade absoluta, que para lavar precisa de água. Isso é muito típico dos jovens, né? Então, eu era muito jovem naquela ocasião, tinha 25, 26 anos, então você tem cara de pau para chegar lá e questionar e falar de igual para igual com um pesquisador de uma grande universidade e tal. Então, eu fui o provocador dessa discussão. E como eu tive muita vontade de fazer isso funcionar, o que eu fazia? Eu corria atrás de todas as frentes. Então, eu gastei muita sola de sapato. Eu gastei muito pouco dinheiro, porque eu não tinha dinheiro para fazer esse investimento. E também, para desenvolver a fórmula, não foi grana, não foi dinheiro para fazer a coisa acontecer. Agora, foi muita sola de sapato. Foi muita saliva. Eu conversei com muita gente. Eu andei demais para que a gente conseguisse chegar a um dia, pegar a batedeira e começar a misturar uma série de produtos e sair um produto final. Você foi perguntando, foi juntando as coisas na sua cabeça e experimentando. E experimentando e muito erro e acerto. Muito erro e acerto. Muito erro e acerto. Até chegar no produto. Muito. Até chegar no produto final. E a primeira loja, como foi isso? Nós iniciamos a operação com um lava rápido tradicional, de rua e tal. Onde, Lito? Em Moema, na Zona Sul de São Paulo. Um bairro aqui da Zona Sul de São Paulo. Então, ali foi a nossa primeira operação. Esta operação, ela já nasceu com um grande diferencial. Nós uniformizamos os nossos colaboradores e registramos todos os funcionários. Vai ser, isso era um enorme diferencial em 94. E ali teve uma resposta muito rápida do consumidor. O consumidor aceitou muito bem e de deixar seu carro num lugar onde o ambiente era limpo. Aí a gente já começou a fazer a lavagem de carro com uma quantidade muito menor de água. A gente usava uma cera para você aplicar no carro. Então, era uma quantidade muito menor de água. Então, você foi ajustando a tecnologia. Já começamos com esse conceito de querer fazer com que... Aí depois... A ausência da água era uma meta, então. Você não abriu sem água. Não. A ausência era uma meta. Por quê? Porque nós entendemos que o bacana dessa história era lavar o carro onde o carro estava. Era você ir até onde as pessoas ficam, que são os estacionamentos comerciais, residenciais, de shopping center, enfim. Então, esse era o nosso objetivo. Tanto que nosso desafio até hoje, desses últimos anos, e vai continuar sendo para frente, como que a gente melhora as nossas práticas ambientais também. Porque não se resume só a não gastar água. Como é que você trata o pano que você utiliza, como é que você faz o descarte das esponjas. Nós temos uma discussão hoje interna dentro da empresa muito grande, como é que a gente faz para monitorar as embalagens que chegam nos nossos clientes. Isso não é uma preocupação de companhias pequenas como a nossa. Isso é preocupação de companhias, Natura, Boticário e tal. Mas nós já nos preocupamos com isso. E que deveria fechar a equação econômica, né? Porque se não fechar essa equação, eu acho que é fadada ao fracasso. Com certeza. O início de toda a história é que a conta tem que fechar, tem que ser positivo. E maravilhoso saber, quer dizer, que uma empresa de lava-carro que registra, né, todos os seus
funcionários ali de frente, né, do balcão, entre aspas, pode prosperar, pode crescer, porque é um outro mito, né? Um mito que você só prospera se você massacra o seu processo de produção, seja ele qual for, né? É isso aí. Então é muito interessante também, quer dizer, uma outra coisa para se observar. Nesse ponto que você colocou, Denise, tem um aspecto muito importante e relevante. Ele inclusive até houve um caso agora muito recentemente, essa história não é nova, mas a escravidão, ela está nos grandes centros e muito mais próximo do que a gente imagina. Então você pode ter certeza, isto eu desafio qualquer um. Quem lava carro por 10, 15 reais está usando mão de obra escrava. E o escravo não é no sentido de você apenas não registrar, de você apenas... Não, o escravo é no sentido de você pegar uma pessoa que tem baixíssima formação, muitas delas pessoas que são analfabetas e tal, e incentivar essa pessoa a continuar sendo analfabeta, a não se desenvolver de forma alguma. Porque você pode pagar um salário menor, você não precisa registrar, você paga por dia. Isso acontece nos grandes centros. Quanto menos conhecimento, quanto menos escolaridade, mais dificuldade a pessoa tem de se colocar, de conseguir olhar, né, por trás desse muro que parece alto, né, quando você não tem acesso a nada. E a escravidão não é só você pegar pessoas do exterior, segurar o passaporte dela, colocar lá dentro de uma oficina e falar, fica trabalhando aqui que eu só vou te liberar o dia que você me pagar. Não é só essa forma de escravidão. A escravidão também é a maneira de você ser incentivador que essa pessoa fique estagnada, que essa pessoa não se desenvolva, entendeu? É um tema muito polêmico, mas que a gente levanta várias vezes aqui dentro. E é importante a gente falar isso, né, até aqui, porque o consumidor precisa cada vez mais ganhar consciência, né, porque ele passa a ser um financiador desse processo quando ele não faz escolhas diferentes, né? Hoje a gente já tem informação suficiente para nem sempre, quando a gente vê uma coisa muito barata, hoje em dia a gente tem que dar uma desconfiada, né? Nem sempre o mais barato é a forma mais correta de você estar fazendo a sua contribuição. Você pode ser uma balista de um processo desse. Hoje mesmo, no dia de hoje, eu recebi um e-mail de uma reclamação de uma cliente dizendo que o carro dela ficou mal lavado e que com o preço que ela pagou a lavagem, ela lavava 2 vezes em outro lugar. Quer dizer, ela está fazendo uma comparação da qualidade do serviço. Ela pode reclamar, olha, meu carro ficou mal lavado. Você tem direito de reclamar e nós temos a obrigação de lavar teu carro de novo se ele ficou mal lavado. Agora, a comparação de que, olha, eu poderia ter feito isso mais barato, ela está avaliando apenas a qualidade do serviço, mas não o meio pelo qual o serviço foi feito. Então, ela não avalia aí questões como essa, que é a questão social importante. Qual é o grande desafio? Como a gente mede essas ações. Acho que esse é o desafio do desenvolvimento sustentável, né? Encontrar forma de medir, de gerenciar melhor os nossos resultados, né? E aqui para a gente, a importância é mostrar casos de sucesso, empresas de sucesso que estão prosperando e que conseguem equalizar os pilares econômico, social e o ambiental e ter sucesso e prosperar. Não são ONGs. Acho que é importantíssimo, as ONGs fazem um papel fundamental na sociedade, mas a gente aqui quer falar da empresa, né? Do desafio da empresa de equalizar esses 3 pilares e mesmo assim, e sendo assim, ser mais próspera ainda. Lito, muito obrigada. Foi um prazer ter vindo aqui. Depois de tantos anos te acompanhando à distância, é um prazer te conhecer a empresa. Sucesso. Obrigado, eu que agradeço, Denise. Parabéns para vocês também. Acho que é muito importante vocês divulgarem, difundirem esse conceito do desenvolvimento sustentável. Parabéns. Espero poder ter contribuído e contribuir mais. Muito. Vamos nos ver de novo aqui no programa.